Durante mucho tiempo la cultura ha sido relegada a un segundo plano en las agendas de los gobiernos. Una prueba de ello es que los espacios oficiales de promoción cultural son escasos y muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para echar a andar proyectos de manera permanente. Para algunos expertos en la materia, de manera errónea se ha creído que las sociedades lograrán avanzar hacia mejores formas de vida como consecuencia de reformas de carácter político, económica o tecnológica. Para ese mismo sector se ha ignorado el papel transformador que la cultura tiene en las sociedades, ya que es esta la que establece los valores y las actitudes de las personas. Es decir, que de no cambiar la cultura de un pueblo, los viejos esquemas y patrones irán diluyendo los cambios que se generen en otras áreas. Recientemente, en Brasil, se desarrolló el programa Cultura Viva, que buscaba precisamente desarrollar una nueva cultura entre sus habitantes. El proyecto tenía como principal dinámica la descentralización de la gestión cultural y el empoderamiento de las comunidades. Esta mañana nos acompaña en nuestro set Célio Turino, es secretario de Cultura Ciudadana de Brasil, para comentarnos más a detalle sobre el desarrollo y los logros de este ambicioso programa. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Célio Turino es un escritor, historiador y gestor cultural brasileño, quien en el pasado gobierno de Luis Ignacio da Silva fungió como secretario del Departamento de Cultura Ciudadana. En esta ocasión visita el país para participar de los segundos diálogos culturales de invierno, organizados por la Secretaría de Cultura del FMLN. Turino tiene una amplia trayectoria dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Durante su juventud fue miembro del movimiento estudiantil. Posteriormente fue fundador de la primera Unión de Funcionarios Públicos de Brasil y ha participado en el movimiento contra la hambruna en defensa de la Amazonia. Dentro de su trayectoria como funcionario público, ha sido agente cultural, director de museo y director de promoción deportiva. Cuenta con un máster en Historia por la Universidad de Campinas, localidad de la que posteriormente fue secretario municipal de Cultura a principios de los años 90. Esta mañana conversaremos sobre el proyecto Cultura Viva, desarrollado en Brasil, que se centra en el poder transformador que tiene la cultura y el cambio de paradigma en el desarrollo de políticas públicas para dicha área. Sobre este y otros temas hablaremos, como ya es habitual, francamente. Bienvenidos a Francamente, gracias por estar acompañándonos una mañana más en este espacio de entrevista. Hoy es viernes 16 de agosto de 2013. Queremos también saludar a aquellos que nos están viendo a través de la web en www.tvx.com.sv. También recordarles que nuestras redes sociales se encuentran abiertas en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana lo decíamos en la editorial de esta entrevista, queremos hablar de cultura, queremos hablar sobre los retos que tiene pensar también una política cultural desde el Estado, pensar cuál debe ser la función del Estado dentro de brindar espacios para la divulgación, la difusión de la cultura en el país. Esta mañana tenemos a un experto en nuestro set, él es Célio Turino, quien es historiador, escritor y además ex secretario de Cultura Ciudadana del Ministerio de Cultura de Brasil. A él quiero darle la bienvenida esta mañana a Francamente. Célio, bienvenido a El Salvador. Sí, yo que agradezco. Buenos días a todos. Es una felicidad estar acá en El Salvador y ahora prácticamente cerrando mi recorrido en El Salvador en su programa, Francamente. Perfecto, te agradecemos el tiempo que te tomaste en venir. Sabes, queremos hablar de cultura esta mañana, queremos ir conociendo también la propuesta que tú impulsaste en Brasil, hablamos de los puntos de cultura, esa red de Cultura Viva, son aspectos que quiero ir hablando de a poquito en la entrevista, pero quizás antes una pregunta que cualquiera sería, ¿cómo definir la cultura, Célio? ¿Cómo se define ese término? Cultura es todo. Cultura es todo. Mas é mais que isso. Para pensar em cultura, hay que pensar em agricultura. É o cultivo. O cultivo que se hace com as semillas, se hace também com a gente. Quanto mais nos cultivamos, mejores semillas teremos. Muy bien. Sembramos mejor. Perfecto. Pero, a ver, en definitiva, la cultura es algo que se construye, algo que se adquiere. Sí. ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo la defines? Eu penso que está assim mesmo. Como se hace com a agricultura? Se prepara a terra, se siembra, se acompanha o crescimento das plantas, depois se hace a colheita, depois se seleciona as melhores semillas, e se hace todo novamente. Com nós outros também é assim. Nós outros somos resultado de um processo que começou com nossos ancestros,
se define um hilo de transmissão da cultura em que todo se comparte conosco e assim nós outros somos. E seremos quanto mais melhores, quanto mais nos cultivarmos. Todavia, a ideia de cultivo não é também o que por muito tempo foi feito, sobretudo acá em América, que se disse que tinha um padrão de cultura e temos que segui-lo. Não, há muitos conhecimentos, há muitos cambios e assim vamos construindo. Es decir, no se puede hablar de una sola cultura. No, claro. No, hay muchas. Hay muchas. Sabes, me interesaba un aspecto que tú has mencionado en algún momento cuando dices que una sociedad no puede ser transformada si no se tiene en cuenta la cultura, porque por ahí está esta noción de que las sociedades se transforman a través de la economía y la política, pero la cultura también juega un rol de transformación. Sí, porque a cultura diz respeito a los valores, aos comportamentos, às condutas das pessoas. Eu diria, como historiadora, trabalhando com cultura há mais de 30 anos, sobretudo no Brasil, mas pela América Latina há alguns anos, eu diria que é mais fácil realizar uma transformação econômica, política e social. Não é fácil, mas é mais possível que cultural. Todavia, as experiências que teníamos no século XX, por exemplo, de transformações por la economia, por social, volveram, se perderam. Eu creio que uma transformação, para ser efetiva, tem que venir acompañada de la cultura. Has dicho que es más fácil una transformación económica y social y política, no así una cultural. Es decir, la cultural es más difícil. ¿Por qué es más difícil que estas dos? Sí, porque está dentro de nuestras almas. Hay valores más arraigados. También hay valores de preconceito. Esto también es cultura. Claro. Valores de desrespeito. É cultura. Por isso temos que cultivar nuestras virtudes. Sobre isso até há autor que me gusta muito, autor salvadoreño. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, Martín Baró, sí. Psicanalista social. Ele dizia, há que potenciar as virtudes del pueblo. A cultura é isto também, a busca de la potência de nuestras virtudes, daquilo que temos de bueno para mostrar para nosotros y para los otros también. Perfecto. Quizás ahí nos vamos metiendo ya también a este concepto que tú has de alguna forma impulsado desde la gestión que hiciste en Brasil cuando hablamos de esa especie de descentralizar también el papel de la gestión cultural. Exacto. En un Estado. Es decir, la cultura no viene dada por un decreto de forma vertical. ¿Cómo se construye esa cultura en un Estado y pensándola en esa forma descentralizada? Exato, sobretudo en una perspectiva de la emancipación de la gente. Hay que perceber que toda la gente, todas las personas hacen cultura. El pueblo hace cultura. Todavía, los procesos de dominación que se estableció en toda la historia, en todos los continentes, fue de deprimir la potencia, deprimir la criatividad de la gente. Entonces, o que empezamos a hacer foi, em primeiro lugar, localizar, perceber as expressões da cultura de la gente, articulá-los em rede, colocá-los conectados para que cada um pudesse contribuir com o outro. Por exemplo, um grupo de campesinos que faz sua cultura tradicional junto com um grupo de hip hop em uma grande cidade e que se aproximam e que um contribui com o outro. O grupo de indígenas fazendo suas películas em seus próprios idiomas, ou de jovens de las calles, ou um grupo de dança contemporânea, de teatro experimental. Todo cabe na cultura, desde que se perceba que não há uma hierarquia, não há uma gradação. Não. Todo é válido e depois o processo de desenvolvimento se estabelece de uma maneira mais horizontal entre os próximos. Ahora, es importante, claro, eso que mencionas, porque es decir, cada colectivo en una sociedad tiene una expresión de cultura, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿qué es lo que debe hacer un Estado? Es decir, el Estado tiene que ir e identificar esos grupos culturales y facilitarles los espacios para que puedan desarrollar su cultura. ¿Qué debe hacer un Estado en esa lógica?
sobretudo, perceber que quem hace cultura é a gente, não é o Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto, garantizar que a gente tenha condições de fazer cultura em melhores condições. O que hicimos no Brasil? A partir do governo do presidente Lula. Identificamos pontos de cultura, grupos como os que conheci acá. Eu conheci grupos muito especiais, como TNT em Chapleau-Tenango, não? Charatenango. Sim, na fronteira com Honduras, que trabalha com teatro, com jovens campesinos, há 20 anos. Também em cenário, não sei se conhece, e também com trabalho muito sofisticado, muito lindo. Então, esses grupos fazem seus trabalhos, mas fazem com muita dificuldade. Ou, por vezes, ganhando algum recurso de organismos internacionais, de cooperação. Todavia, eles são parte de uma nação. É importante que o Estado faça inversões para que eles desenvolvam seu trabalho, mas não a partir do conceito do Estado, e sim a partir deles. No Brasil, garantizamos 23, 24 mil dólares por ano para cada grupo. E somos assim com 3 mil pontos de cultura, um pouco mais. E para 9 milhões de pessoas, bastante, quase uma vez e meia a população de El Salvador. Todavia, o Brasil é um país muito grande, então ainda há muito por hacer. Celio, has dejado unos aspectos ahí que me gustaría que sigamos hablando. Yo tengo que ir a un primer corte y vamos a seguir hablándolo más en detalle al volver de la pausa. Vamos a nuestro primer corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Celio Turino. Él es historiador, escritor y además ex secretario de Cultura Ciudadana del Ministerio de Cultura de Brasil. Hablamos, por supuesto, esta mañana sobre un tema importante, cultura, y estábamos abordando cuál debe ser el rol del Estado a la hora también de garantizar que diversos grupos en la sociedad puedan expresar su cultura. Tú hablabas, Celio, de la inversión que tiene que hacer el Estado de forma descentralizada. Acá en el país existen unas iniciativas, las Casas de la Cultura, no sé si has conocido. Quisiera conocer tu diagnóstico sobre eso y si tiene algún tipo de relación también con estos puntos de cultura en Brasil. ¿Podemos hacer algún tipo de relación sobre ese tipo de...? Yo no conocí la experiencia acá en El Salvador de las Casas de Cultura. Todavía me dijeron. Mas como trabalhei também com casas de cultura, conheço um pouco a ideia. O problema, a diferença entre um ponto de cultura e uma casa de cultura é que a casa de cultura normalmente é uma estrutura. Correto. Na casa. O Estado hace a casa para que a gente ocupe, mas não garantiza os meios para que a gente desenvolva seus trabalhos. Normalmente, no Brasil e em alguns outros países que eu estive, também percebi assim, as casas estavam cerradas, com pouca vida. Todavia, cerca destas casas, há grupos culturais muito vivos, muito dinâmicos, que não recebem nada. Então, por vezes, fazem cultura abaixo de uma árvore. O que é melhor? Fazer uma inversão em paredes mortas ou em la cultura viva? Esta que ela busca. Um exemplo. Quando começamos com os pontos de cultura no Brasil, é uma história, um pouquinho. Cada ponto tem um trabalho, não? Então, há uma comparação para que a gente entenda. Estava o governo do capital federal em Brasil estava construindo uma biblioteca, a Biblioteca Nacional, um projeto de autoria do Oscar Niemeyer, um grande arquiteto brasileiro. Custou 35 milhões de dólares. Levou uns anos. Cerca dali, um carniceiro que vende carne. Gostava de ler e tinha seus livros em sua carniceria. E ele cambiava, as pessoas iam comprar 1 quilo de carne, levavam um livro, depois donavam um livro para ele.
ele se propôs a se transformar em ponto de cultura, um ponto de cultura em uma carniceria. Claro. Não? E qual era seu projeto? Distribuir os livros. Tinha uma avenida mais popular, uma avenida popular em Brasília, W3, que decidiram colocar livros em todos os pontos de buses de transporte, em las caixas. E também, em torno de sua carniceria, realizavam tertúlias, saraus, encontros de música com escritores, e a gente foi chegando em torno da carniceria, no começo com 100, 200 pessoas, agora com 5.000, 10.000, é uma coisa muito grande. Todo isso com um custo de $23.000 por ano. Claro. Em paralelo, a biblioteca, que custou $35 milhões, foi inaugurada. O governador colocou seu nome na entrada da biblioteca, porque as autoridades governamentais gostam muito de colocar seus nomes, não? Sim. E não tinha um livro. E se cerrou a biblioteca. Hicieron o edifício, mas não compraram o livro. Depois, a outra governadora, porque levou tempo, inaugurou a biblioteca, também sem livros, apenas com as computadoras, algumas coisas assim. Percebe a diferença? Quando se faz uma inversão direta em la gente mais criativa, mais inventiva, os resultados são muito mais efetivos. A distribuição de los livros por esta carniceria, quando eu estava em Brasília, já saí, trabalhei em Brasília de 2004 até 2010. Quando saí foi em 2010. Já tinham distribuído 100.000 livros. Em los pontos de buses e na carniceria. Claro. Es interesante porque al final, es decir, el hecho que construyas un lugar, un espacio físico, como una casa de la cultura, no te garantiza cultura misma, es decir, que viva ahí. Claro. Porque por vezes é um burócrata, uma pessoa vinculada a um político que comanda a Casa de Cultura, claro. E a gente não ocupa. Então, o segredo é acreditar mais em la gente, em las pessoas. E assim se hace. Há muitas experiências com os pontos, agora não mais no Brasil solamente, porque há diversos países que estão implantando os pontos de cultura. Experiências magníficas, indígenas em la selva amazônica, fazendo suas películas. Claro. Tudo isso é possível. Por quê? Porque se faz uma inversão direto en las personas. Ahora, me interesa saber cómo se hace eso operativo, es decir, el Estado va en búsqueda en cada uno de los estados, identificando en dónde podría ser un potencial punto de cultura, o la ciudadanía se acerca al Estado y presenta una propuesta de cómo poder explotarlo. Dos caminos. No Brasil foi com uma chamada pública. As pessoas, o Estado disse, temos $23.000 por ano, em 3 anos, para que o grupo se planeie, depois renova, não? $70.000 em 3 anos. O que tu faria com este recurso? É inverso, porque é muito comum o Estado dizer, tu tienes que fazer assim, porque eu sei como fazer. Claro. Não, é o povo que diz como quer fazer, não? Os projetos mais coerentes são selecionados. Então, selecionamos em uma primeira série do 200, em 2004, depois mais 400, e assim chegamos a 3.000 e poucos. No Peru é diferente. No Peru, há uma plataforma web em que o Estado abriu e a gente se inscreve. E a gente se auto-identifica. É uma experiência também muito interessante. Eu estive 2 vezes no Peru, ano passado, acompanhando, seguindo hasta cidades do interior do país, como Iquitos ou em Cusco, na capital do Império Inca, e também poder acompanhar experiências muito valorosas. E não somente, também a ideia da cultura não é uma ideia restrita, que cultura é dança, ou são belas artes, ou teatro. Não, é meio ambiente, é saúde, é cultura tradicional, cultura digital.
trabajando en software libre, todos. Es una visión ampliada Exacto, de cultura. Exacto. Ahora, Celio, ¿se podría pensar en esta dinámica de puntos de cultura, esa descentralización de la cultura, como un modo de subsistencia también para las localidades, para las comunidades? Porque ese es otro tema. A veces, es decir, ellos tienen sus proyectos, pero por ahí están viéndose en condiciones económicas desfavorables, difíciles. ¿Podría ser la cultura descentralizada un modo de subsistencia para las localidades? Sí, y también por eso hay la necesidad da inversión del presupuesto público. Mas hay otras experiencias también. A partir de un punto de cultura se genera economía solidaria, monedas alternativas, porque como es todo complementar, perceba, mira, um ponto pode contribuir com o outro, e um contrata um serviço do outro. Como complementário. E assim vai se generando mais recursos. Eu conheci também na experiência com quilombolas. Quilombos seriam os palanques, não sei se há acá em El Salvador. Em Guatemala, que eram escravos africanos que foram construir seus próprios pueblos, fugiam das haciendas, palanque, não? Sim, você quer um palanque. Então, o que tinha? Em uma cidade histórica no interior do Brasil, que se fazia turismo cultural e de aventuras, porque tinha muitas cascatas, muitas áreas. Todavia tinha um palanque ali. O que a comunidade Chocó, a partir de um ponto de cultura? Desenvolveu um programa de turismo de base comunitária, em que a gente que iria mesmo para um turismo de aventura, que creio que pode servir para cá também, pode ir visitar uma coisa, mas permanecia um dia, dormindo uma noite, no palanque. E tinha programas como, por exemplo, conhecer as ervas medicinais, uma pescaria em que um viejo anciano contava suas histórias, também produção de miel, a gente comia no local, e tinha uma fiesta. Tudo isso é cultura. E gerava quanto? Era uma coisa de uns $20, 25 por dia, com todo o completo. Eu sei que há uns 6 anos eu fui acompanhar esta comunidade com pequenas, poucas famílias, não? Tinha em 6 meses arrecadado $12 mil. Claro. Então é uma outra renda. Mas perceba, a inversão do Estado foi de 20 mil para serem todos os trabalhos culturais, não? Isso se reproduz. Mas isso se reproduz mais, claro, porque esta é uma outra renda que se estabelece. Muy bien. En dado caso, la cultura tiene un poder dinamizador ahí a la hora del ingreso. Sí. Perfecto. Serio, yo tengo que ir a un corte. Claro. Vamos a seguirlo hablando más despacio al volver de la pausa. Está bien. Vamos a un corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida simultáneamente a través de la web en www.tvx.com.sv. También les recordamos que las redes sociales de esta entrevista se encuentran en francamente.tvx en Facebook y en @francamentetvx en Twitter. Celio, yo quiero ir por ahí concluyendo con el aporte que tú nos has hecho con esto de los puntos de cultura. Se ha entendido entonces ya la importancia de este papel descentralizado. Hay un término que es la red de cultura viva. Entiendo también que en el hecho de que diferentes puntos comienzan a ser complementarios y se conectan uno con otro, eso es lo que conforma una red de cultura viva. Exato. Sí. Sim. Muy bien. Me disseram, antes de que eu vinisse acá, me disseram que tu eras entrevistador que conhecia profundamente antes de hacer la entrevista. Bueno, de leí un poco. Gracias. Bueno, pero explícanos eso. Te digo. ¿Cuál es la importancia que existe una red de cultura viva? Sim, porque seria como o ponto é uma micro-rede que atua no território. E a cultura viva é a macro-rede, que articula todas as expressões, por mais diferentes que sejam. E assim se estabelece um processo de desenvolvimento a partir daquilo que está cercando, por mais diferente que seja. Por quê? Porque o processo de construção da cultura depende de dos pontos que são muito
muy fundamentales. Es la identidad. Nosotros tenemos que saber quién somos para poder establecer un diálogo con lo otro. Porque tú sabes que los procesos de dominación se establecen exactamente cuando se destruye la fuerza de la identidad de la gente. Mas es necesario establecer una otra relación y una otra práctica, que es la alteridad, la capacidad que las personas tienen de se perceber en lo otro, por más diferente que sea. Claro. O que me dijeron que en español también podría se usar lo termo otredad, lo otro. Entonces, yo diría que es de esta combinación entre identidad y el reconocimiento en lo otro que se estabelece un proceso de cultura más emancipatória e que vamos exercitando exatamente aquilo que eu disse no início, que é de Martim Baró, que é o cultivo de nossas virtudes. E temos muitas. Eu vejo acá em El Salvador, pelo pouco tempo que estou, mas já estive outra vez em El Salvador há uns 6 anos. Não? Sim. El Salvador é um país que foi um sendeiro para muita gente. Eu mesmo, quando estudava, quando estudante na universidade, participei de um comitê de solidariedade do povo de El Salvador há 30 anos. Então, pude conhecer coisas. Então, por vezes, a gente não percebe que estão fazendo coisas que extrapolam sua relação mais cercana. Claro. Alcançam gente que nunca vamos conhecer. Mas é exatamente neste processo que se estabelece uma outra forma de cultura. A cultura viva é assim também. É em conseguir estabelecer diálogo com quem não nos conhecemos. Hicimos há pouco tempo um congresso da cultura viva em La Paz, na Bolívia também, com gente de muchos países. Está tomando mucha relevancia este término cultura también para lo que está viviendo hoy en día la región de América Latina, digo, los procesos de transformación que vive hoy por hoy. Quizás antes de entrar en ese aspecto, es importante también saber, Celio, de qué forma un Estado debe ser consciente de la necesidad que invierte en cultura, porque por ahí se pensaría, y bueno, se ha demostrado que por ahí no es la prioridad de los gobiernos el hecho de invertir directamente en cultura, en ese tipo de cultura viva en las comunidades. ¿Cómo lograr hacer esa conciencia de la importancia de la cultura como un eje transformador en una sociedad? Te doy un ejemplo. Medellín, la ciudad que ahora fue, un año pasado, ganó un premio de la ONU como la ciudad más innovadora del mundo. Bien. O que era Medellín na Colômbia hace 10 años. Cuando se hablaba Medellín, la ciudad de Medellín se recordava de narcotráfico, los narcos, guerrilha, a impossibilidade da vida da gente. O governo, a população de Medellín decidiu dar um basta e cambiou a partir de 2002 com um compromisso cidadão. Há um dado que eu aprendi lá. Os dados. Morriam 7.000 pessoas por ano em Medellín, na cidade com 2,5 milhões de habitantes. Agora morrem 700. Reduziram por 10. Quanta era a inversão de cultura quando morriam 7.000? 0,7. De um ano para o outro, o Al-Qaeda, Fajardo e o grupo que cambiou Medellín, aumentou de 0,7% para 5%. E assim, hicieron uma série de políticas públicas em las comunidades, em las comunas, muito mais delicadas, muito mais cercanas de la gente. Então, se a gente se percebeu mais bem cuidada, também cuidou mais de sua cidade. E assim se estabeleceu uma cultura cidadana muito mais sólida. Agora eles têm grandes bibliotecas para que os padres mantenham seus ninhos depois da escola, nesses espaços, mas começaram por pouco. E perceba que esta foi um ponto, não somente de convivência cidadana, mas que gerou uma série de transformações, inclusive econômicas, criativas, na cidade de Medellín. Então, é possível.
Cultura não é gasto, cultura é uma inversión, claro. Que se retorna con mucho más. Bueno, en el caso de Medellín cambió totalmente la imagen que se tenía. Una ciudad. Me gusta mucho ir a Medellín, sí. Bellísima. Celio, hay un tema, porque hablaste de seguridad. Bueno, en Medellín, cuando se hace esa relación con el narcotráfico y la guerrilla, ¿no? Un país como El Salvador también, y un corredor centroamericano que también en el último tiempo se ve como afectado por la violencia, por la inseguridad. ¿Eso de qué forma también viene a incidir dentro de la construcción de cultura? Es decir, este fenómeno seguridad a la hora de construir cultura e identidad, ¿qué rol juega? Creo que o mejor ejemplo foi este mesmo. Claro. Dei o exemplo não pensando nisso, mas a hora que tu disse, é verdade, o melhor exemplo que El Salvador poderia ter é o de Medellín. É outro também, outro caminho que eu estive com Salvador, o vice-presidente. Gostei muito dele, uma pessoa muito afável, muito firme e ao mesmo tempo muito afável e com uma visão ampla, não? Então, seu eje de trabalho que ele está propondo é desarrollar as políticas públicas a partir da ideia do buen vivir. Correcto. Que é um conceito que está se desarrollando, sobretudo na América do Sul, no altiplano. E o que é o buen vivir? É restabelecer esta conexão de las pessoas com a natureza e com o ambiente. E ao estabelecer um processo de buen vivir, podemos estabelecer uma forma de vida mais pacificada, mais harmoniosa. Eu sei de tudo o que se conflagrou acá em El Salvador e tudo, mas há que ter um momento de corte disto e há que ter um reencontro, que só poderá ser de fato estabelecido, yo creo, a partir de la cultura. Es interesante eso porque has mencionado ese término del buen vivir, los procesos que está viviendo hoy en día América Latina. Yo tuve la oportunidad de escucharte hace unos días también en tu intervención en la Universidad de El Salvador y hacías esta comparación de cómo durante mucho tiempo los pueblos de América Latina también estuvieron callados y que de repente ahora también vuelven a tener voz y comienza a dinamizarse esa vida, ¿no? en América Latina. Eso, digamos, ¿qué rol está jugando la cultura en el proceso que vive América Latina hoy en día? É algo muito... por vezes não nos damos conta das transformações que estamos vivendo. Mas perceba, Estados Unidos da América, Europa, estão vivendo uma decadência econômica, os jovens sem emprego, na Grécia quase 60%, na Espanha 50%, 40% dos jovens não têm emprego. E a América Latina, pela primeira vez, porque normalmente na crise começava conosco, não? Claro. A América Latina está se mantendo. Eu creio que exatamente por esses câmbios culturais, de perceber uma construção de nós outros, por nós outros mesmos. Eu creio que quando a gente gosta mais de si, gosta de seu rosto, de como ela consegue encontrar seu caminho. Eu diria que essa hora a América Latina está encontrando seu caminho, exatamente por la cultura, por sua identidade. E acá é um continente maravilhoso, não? Perfeito. É uma coisa que temos de todo. E, sobretudo, temos gente de todo o mundo. Não há em nenhum outro lugar do planeta que reúna todas as humanidades em uma só. Como também essa facilidade. Eu sou brasileiro e estou aqui falando em portunhol. Ou seja, saímos do México hasta Argentina, hasta Chile e podemos nos comunicar. Não há em nenhum outro lugar que permite isto também. Então, excelente. Quizá este seja o século de la América Latina. Celio, es importante eso que mencionaste porque uno pensaría también la cultura como un mecanismo de integración de los pueblos en América Latina. Quiero que hablemos de eso al volver de la pausa porque hay algunos conceptos que también se están hablando mucho, solidaridad, integración, temas que también están hoy en la agenda de la región latinoamericana. Vamos a nuestro último corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente y estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista.
Celio, quiero que puedas por ahí ayudarnos a entender si la cultura está siendo también un elemento de integración de los pueblos en América Latina, porque se escucha, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, bueno, ahora en El Salvador, con la propuesta del candidato del FMLN, hablar de una noción del buen vivir. Es decir, ¿es también una noción que viene atravesando toda la región, que integra? Sí, yo diría que sí. Hay una onda, hay esta palabra, onda. Una onda. Una onda, ¿no? Que está atravessando toda a América Latina e que é uma excelente onda agora. Tivemos onda de ditadura militar, de neoliberalismo, agora temos que estar la onda de la cultura y de la integración latinoamericana. Bueno, enhorabuena, ¿no? Celio, hablabas del término, bueno, el buen vivir, la relación que tiene con la naturaleza, los pueblos originarios también, acá juegan un rol importante. Coméntanos de eso, porque América Latina tiene esa... Ela envolve, el buen vivir es una cosmovisión, ¿no? Este processo mais integrado de se perceber que não somos algo de fora, nós outros, a humanidade, é parte da natureza, é parte de uma inteligência. E quando se quebra estes vínculos, se estabelece um processo de horror com as mudanças climáticas, de horror social, de horror político, de la gente não se tratar bem. Então, há que estabelecer um outro processo. Inclusive que tenhamos uma forma mais harmoniosa de desenvolvimento, em que é importante que a gente tenha coisas úteis que se produzem, mas não é necessário ter muitas coisas. Talvez para que o planeta garantize melhores condições, é melhor que a gente tenha menos e seja mais. Esta é a ideia também de buen vivir, é o ser, não? A realização a partir de outras coisas. E qual a melhor maneira de realizar, de ser? Exatamente a partir da cultura, porque a cultura é imaterial, não é material. A cultura é ilimitada. Claro. Quando se há o conhecimento, você pode compartilhar com todos. E quando se abre o conhecimento, a outra pessoa incorpora e ganha outra. Não se perde. É diferente de ter uma coisa. Se eu entrego para ti, eu não tenho mais. Claro. Mas se eu repasso um conhecimento para ti, tu incorpora este conhecimento e eu não perco nada. Pelo contrário, eu ganho. Porque eu aprendo também contigo. Então, eu creio que esse é um outro processo que a humanidade tem que perceber, que vamos por outro caminho agora no século XXI. Excelente. Es interesante porque uno pensaría con lo que acabas de decir que la cultura en dado caso se pone por encima de la economía, al determinar otros tipos de prácticas humanas, un modelo diferente, dicho de desarrollo. Claro. No, por mucho tiempo, la humanidad, los países, pensaram na cultura, os valores, a ética, definiram seus comportamentos a partir da lógica da economia. Por que não pensarmos o inverso a partir de agora? Pensarmos a economia, que é necessária. A economia é a administração dos recursos. Correcto. Mas pensarmos a economia desde a cultura. Esta sería un cambio. Un buen cambio, ¿no? Yo te preguntaba antes de ir bueno, más bien hace unos minutos, del rol que tienen los pueblos originarios, las comunidades indígenas también en la construcción de esto. Bueno, hablabas de la economía y son grupos en la sociedad que por ahí se ven excluidos a veces también de los medios de producción y demás. ¿Qué rol deberían de tener también los pueblos indígenas en esta construcción? Acá estamos en terras mayas, ¿no? Hay toda una sabiduría conquistada. A matemática, não? A matemática maia é sofisticadíssima, não? A astronomia e o conhecimento que a América tem sobre a comida. Como você pensar no mundo sem a papa e sem a maíz, não? Claro. Só vamos ver o mundo de hambre, não? Em 1500, a Europa, a gente morria de hambre. Foi exatamente este conhecimento ancestro que vem de muitas gerações, de milhares de anos, que possibilitou estabelecer um outro processo. Então, todavia, nos últimos 500 anos, nós
nos intimidamos e tivemos vergonha desta criação, que não, são coisas magníficas. Há 2 anos eu estive em Tikal, cidades com 70 metros de altura, edifícios magníficos. Então, há que recompor isto. E ao recompor, nos reintegramos com os indígenas. Uma coisa que gosto por acá são os orros, sobretudo as salvadorenhas, assim, são um pouco mais são indígenas, sim. Mesmo as blancas, assim. Claro. Há esse processo, isso é belo. Então vamos incorporando tudo isso e será bom para todos. Claro. Bueno, interesante eso que nos cuentas. En definitiva, hay que revalorizar también esa identidad indígena, ¿no? Claro. Volver a ese origen. Yo tengo una pregunta Mas sobre... a América de hoy não é indígena. É uma mescla, são todas as humanidades acá reunidas. E o que é bom, porque uma floresta é mais bela quando mais diversa, ¿no? Claro. Yo veo en eso unos retos, Celio, tú me dirás cómo se enfrentan los países a eso y las sociedades, cuando hay una fuerte injerencia, por ejemplo, de culturas hegemónicas, como que sea, Estados Unidos, por ejemplo, que trae también su misma pauta y patrón cultural. Finalmente acá viene a socavar esta identidad original, digamos, como latinoamericanos, como salvadoreños. ¿Cómo enfrentar también a un mundo globalizado y reivindicar esa cultura original? Sí, por mucho tiempo la imposición de la cultura fue unidireccional. Eso. Hay que ahora hacer lo inverso. No se negan las cosas de lo otro, mas tenemos que mucho ofrecer, hacer download e upload. Por isso também sempre em los pontos de cultura há ponto que é obrigatório, todo ponto de cultura no Brasil, ter estúdio multimídia, uma pequena câmera de vídeo, equipo para que os grupos gravem suas músicas, 3 computadoras em software livre, produzindo, editando suas produções, que pode circular da maneira que for, por internet, por uma web rádio, na web TV. Isso é muito importante, porque assim a gente não barra somente. Claro. A gente aporta. Aporta, claro. Né? Esta é a ideia, e creio que assim se estabelece o diálogo. Do contrário, não há diálogo. Nós tivemos por muito tempo monólogo. Claro. Los de fora, ou os conquistadores europeus, depois com o grande irmão do norte, né? Hermana do norte, Estados Unidos de América, nos dizendo tudo, fazendo monólogo, e temos que abaixar a cabeça e fazer tudo o que eles nos dizem. Não, nós queremos ser ouvidos, escutados, queremos ser respeitados, mas o melhor caminho para que sejamos respeitados é nos respeitarmos. E assim estabelecemos una relación más equilibrada. Llega el momento que los pueblos de América Latina reivindiquen entonces esa cultura frente a patrones culturales externos, es lo que dices. Sí, creo que sí. Sem negar, hay mucha cosa bella, las películas norte-americanas, claro. algunas, ¿no? La mayoría no me gusta, sí. Mas hay algunas que son magníficas, ¿no? La literatura, todo es importante, mas temos que gostar de nós outros e construir diálogo de nós outros por nós outros. Do contrário, não há diálogo. Diálogo é necessidade de dois, não? Igualdade de condições. Monólogo. Claro. Correcto. Celio, podríamos seguir conversando contigo durante mucho tiempo más, pero me dicen también de que estamos ya cerca del tiempo. Yo quisiera que nos puedas dar entonces tus recomendaciones finales para una región como América Latina, que está viendo cambios, que ya hemos visto la importancia de la cultura como eje, bueno, de fomento, de sustentabilidad para los pueblos, de integración. ¿Qué es lo que estará haciendo falta para los próximos años para América Latina respecto a la cultura? ¿Cómo ves ese análisis? Creer en nosotros, perceber que nuestras ações, por mais pequenas que possam parecer, são muito grandes. Um exemplo é El Salvador, um país chiquito, que serviu de exemplo de sendero para milhões de pessoas em todo o mundo, como um sonho, uma coisa, uma perspectiva. Eu creio que este é o melhor caminho.
E ao ser assim, percebemos que todos devemos seguir mais hermanados, não? Com mais tranquilidade também, porque por vezes você pensa que o caminho é pelear, destruir o outro para se vencer. Não, talvez o caminho melhor sea esse así. ¿No? Complementarse. Un poco que se hace. Perfecto. Celio, ha sido un gusto tenerte en este set. Esperamos que, bueno, en una nueva visita poder tenerte y seguir conversando. Y, seguramente. Bueno, cuando yo espero estar de vuelta acá, sí. sobre todo para conocer Copán. Para conocer Copán, claro, en sí, Honduras. en Honduras, mas es aquí claro. cerca. Está todo muy cerca, así que seguramente sí. podrá decir. Ha sido un gusto, Celio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, seguiremos atentos a tus aportes también. Está bien. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron durante esta semana. Les recordamos que esta entrevista vendrá en reprise a las 11 de la noche y será cargada también en nuestro canal de YouTube. Sean en sintonía de Canal TDX. Muchas gracias.